Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Salmo de número 1. O Salmo diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Um conselho que pode mudar a sua vida. Quando nós observamos a história do primeiro casal que passou pela face da terra, Adão e Eva, nós vamos perceber que Eva, num determinado dia, ela vai dar ouvidos a um conselho que, com toda a certeza, estaria contribuindo em muito para atrapalhar a sua vida, para trazer consequências desastrosas para ela, para o Adão, seu esposo, e, consequentemente, para toda a humanidade. Então, quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo de número 3, versos de número 13 a 17, nós vamos observar que em um determinado momento, o Senhor Deus ele vai dizer à mulher: que é isto que fizeste? E Eva vai responder: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita és a terra por tua causa, e em fadigas obterás o sustento durante todos os dias da tua vida. Percebamos que o fato de Eva ter dado ouvidos à serpente, que aqui representa o diabo, trouxe todas essas terríveis consequências, todo esse sofrimento sobre a vida de Eva, sobre a vida de Adão e, por que não dizer, sobre a vida da humanidade. É interessante que o diabo se apresenta aqui sob a forma de uma serpente. Nós estamos em pleno século XXI e as táticas que o diabo usa não mudaram. Ele muitas vezes vai oferecer a mim e a você algo que aparentemente passa uma ideia de ser bom, de ser algo que nos agrade. Mas quando nós observamos o que o salmista nos orienta, a primeira coisa que ele vai falar é que nós não estejamos andando no conselho de ímpios. Impiedade é maldade premeditada. Impiedade é maldade que você tem prazer em praticar. E nós vamos observar que o salmista ainda vai falar de não se deter em caminho de pecadores e nem se assentar na roda de escarnecedores. Perceba você, 3 ações, tudo começa no ouvir e você começa a caminhar por um caminho desastroso e, consequentemente, quando você percebe, você já se encontra prostrado. Mas a gente percebe que a palavra de Deus ela tem um conselho bom para mim e para a sua vida. Em determinada situação, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso 1, o Senhor Jesus, num determinado dia, ele vai dar conselho para algumas pessoas. E essas pessoas eram um grupo de publicanos e pecadores. E Lucas 15 vai nos dizer que se aproximaram de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então essas pessoas estavam no caminho certo, porque eles estavam prontos a ouvir Jesus Cristo.
E essas pessoas escutam de Jesus 3 histórias que com certeza norteariam a sua vida para o sucesso. E Jesus vai lhes contar a respeito da história das 100 ovelhas. E uma ovelha se perde. E Jesus nos fala que o bom pastor, ele vai deixar as 99 para ir em resgate e procura daquela que se perdeu. Ele também vai falar da dracma, que uma determinada mulher perde, e que essa mulher começa a procurar, e quando encontra, tamanha é a sua felicidade a ponto de compartilhar com suas amigas essa alegria. Mas, sobretudo, a história que Jesus mais enfatiza é a história do filho pródigo. E ele vai mostrar que aquele filho deixou a casa do pai, foi se aventurar no mundo. Ele tinha companhia de inúmeras pessoas que o abandonam quando tudo lhes falta. E então esse filho um dia ele decide voltar, ele se arrepende de tudo que fez e volta para a casa do pai. O Senhor Jesus mostra àquelas pessoas que o ouviam que os três objetivos ali eram muito claros. O valor da ovelha, o valor da dracma, mas sem dúvida alguma, o valor de um filho sobrepujava todos os 3 itens, os objetos, todos os 3 aspectos aqui apresentados por Jesus, os 3 personagens aqui apresentados por Jesus. Então aquelas pessoas têm a felicidade de ouvir Jesus, eles são felizes em observar o que Jesus estava lhes falando, o que Jesus estava lhes proferindo. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo a você, utilizando-me do livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3, que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Que você possa ouvir bons conselhos e que eles os ajude.